Vamos bater um papo sobre fratura da clavícula? Essa é uma fratura razoavelmente comum. É muito provável que você conheça alguém que já teve ou mesmo você tenha tido uma fratura da clavícula, né? Ela acontece na região do ombro, mais frequentemente no terço médio e por causa de uma queda, caiu de bicicleta, futebol ou até uma pancada direta. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é a clavícula primeiro. Clavícula é esse osso que a gente consegue apertar aqui, palpar, né? Que delimita a saboneteira anatômica, tem bastante gente que chama saboneteira anatômica, que está no colo, né? Esse aqui é o nosso colo, está nessa região, esse osso palpável na maioria das pessoas. Ela liga o externo, né, a região aqui do peito, né, o manúbrio, essa parte de cima do externo chama manúbrio, até o acrômio. O acrômio é esse osso aqui na lateral, o último ossinho que a gente aperta aqui no ombro é o acrômio. Então, se a gente vier do acrômio para o lado da clavícula, a gente percebe uma certa proeminência, uma lombada, que é a articulação do acrômio com a clavícula. Então, essa parte toda é a clavícula e a função dela é transmitir as forças do ombro, servir de inserção muscular para uma parte do peitoral. O peitoral nasce tanto do externo quanto da clavícula e vai se inserir lá no húmero. Servir de inserção também para uma parte do trapézio, que é esse músculo aqui atrás, que faz esses movimentos, e para uma parte do deltoide, que ajuda a subir o braço. Também tem outras inserções, como o platismo e outros grupos musculares, mas a princípio a clavícula é parte da cintura escapular. Para a gente ter uma fratura da clavícula, em geral é um trauma de moderada energia até de alta energia, pode ser um trauma automobilístico ou esportivo, esses são os mais frequentes. Também tem gente que cai no lar, né, em casa e fratura a clavícula, mas é menos frequente do que fora de casa. E a fratura da clavícula acontece muito em pacientes jovens, né? São pessoas que são saudáveis, não têm problema de saúde e não têm fragilidade óssea. Não é por isso que acontece a fratura. A fratura acontece realmente pelo trauma, que pode ser direto ou indireto. Indireto é quando a gente cai rolando, por exemplo, e acaba fraturando a clavícula, e direto é por uma pancada, que é menos frequente no caso da clavícula. A gente divide as fraturas basicamente em três, porque muda muito o comportamento dela de acordo com a região onde ela está. Vou usar o nosso modelinho aqui do ombro direito, com uma clavícula, mostrando até esses coloridinhos, estão mostrando as inserções musculares, né? Aqui seria uma inserção muscular, aqui outra, e aí o azul seriam outras inserções musculares, mas de qualquer maneira. A clavícula, a gente divide ela em 3/3. O terço medial, que é perto do externo, então aqui é a conexão com o externo, aqui estaria o pescoço da pessoa, essa é a parte medial. Aqui é a parte intermediária, ou seja, o terço médio da clavícula, e aqui é a parte lateral ou distal da clavícula. As fraturas acontecem quase todas na região do meio da clavícula. Perto de 70% a 80% das fraturas acontecem na região do terço intermediário. E essas fraturas são mais tranquilas, exatamente por causa da configuração das inserções musculares. As fraturas que acontecem no terço médio tendem a ter uma cicatrização muito boa. Até quem diga que se tem uma fratura boa de se tratar sem cirurgia é a fratura da clavícula, porque a fratura do terço médio algumas vezes tem deformidade, mas muitas vezes, mesmo com deformidade, tem bons resultados funcionais. A pessoa tem uma boa força, consegue manter uma boa função do ombro. Quando a gente se preocupa com uma fratura do terço médio? Quando o desvio dos fragmentos é muito grande, ou seja, aqui acontece a fratura e um dos fragmentos acaba ficando muito mais alto do que o outro, ou quando eles se cruzam de uma maneira muito intensa, e aí tem um encurtamento grande que a gente diz, né? Que é isso aqui, como se os dois fragmentos fizessem isso. Quando tem exposição, ou seja, algum dos fragmentos sai para fora da pele ou está quase expondo, que é quando tem uma espícula, uma pontinha bem perto da pele e pode ser que em algum momento vá ter uma exposição, que a pele sofra. Por exemplo, quando está desse jeito do lado esquerdo, o motorista não consegue usar cinto de segurança. Do lado direito, o passageiro não consegue usar cinto de segurança porque o cinto apoia exatamente sobre essa espícula e incomoda muito, dói muito. Essas são as principais causas para a gente se preocupar com uma fratura do terço médio, e essas causas são as que a gente costuma indicar cirurgia. Nas fraturas mediais e laterais, os desvios que a gente aceita são muito menores,
porque elas são regiões de maior fulcro de força e a chance de dar errado, de não ter uma consolidação adequada é muito maior. Então, não precisa ter aquele desvio tão grande, que a gente fala de mais ou menos 100%, né? Que é o tamanho do osso, ele está completamente deslocado em relação ao outro. Isso é um desvio de 100%, né? Mais de 100%, a gente chama de desvio grande na clavícula. Aqui na parte lateral e na parte medial, mesmo desvios menores, a gente se preocupa e acaba indicando cirurgia para os pacientes mais ativos, pela chance grande de uma pseudoartrose ou de uma consolidação viciosa. Pseudoartrose é quando os ossos não se colam novamente, e consolidação viciosa é quando cola da maneira errada e pode trazer um prejuízo funcional. Por causa desses riscos, a gente indica muito mais cirurgia. Agora, lembrando também que as fraturas do terço médio, mesmo quando a gente não tem uma necessidade de tratamento cirúrgico, algumas vezes a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico por causa da dor. Essa é uma região que compromete muito a função do paciente quando ela está fraturada. Então, por exemplo, mão até a boca, para dormir é muito ruim, porque a escápula muda de posição e a clavícula acaba abrindo, doendo muito. Então, muitas vezes a gente indica a cirurgia para uma recuperação mais rápida. Depois de colocar a placa e parafuso, que é a cirurgia que a gente faz com maior frequência, o paciente consegue, depois de pouquíssimo tempo, por exemplo, 2, 3 dias, às vezes uma semana, consegue voltar às funções dele, sem carga, sem peso, mas consegue escrever, consegue comer, e isso dá muito conforto. Então isso também é uma indicação que a gente tem que pensar nas pessoas mais ativas. E o período que a gente fica de imobilização quando a gente tem uma fratura que vai tratar sem cirurgia é um período longo, acaba sendo de algumas semanas, geralmente perto de 1 mês e meio, 2 meses de imobilização para as pessoas adultas. Para as crianças e adolescentes, a gente deixa menos tempo, geralmente perto de 3 semanas já é suficiente para ter uma boa consolidação, um calo ósseo adequado. Para a gente escolher a hora de parar com a imobilização, precisa de avaliação clínica e radiografia. Eu acho que as principais complicações da fratura da clavícula a gente conversou, são os déficits funcionais do ombro e a dor. Também tem a deformidade que acontece nas fraturas que consolidam da maneira errada, mas a gente se preocupa mais ainda com a dor e a dificuldade para fazer movimentos com força nessas consolidações viciosas do que na própria estética. Sobre a imobilização, existem 2 imobilizações basicamente que são usadas. Uma delas é a imobilização em 8, que o doente fica com umas tiras no ombro como se fosse abrindo, e outra é a tipóia. Hoje a gente não tem superioridade de nenhum dos 2 métodos e eu prefiro a tipóia na maioria das vezes pelo conforto do doente, maior do que a imobilização em 8, mas isso você tem que conversar com o seu médico e vale uma avaliação pessoal de cada pessoa, de paciente para paciente, obviamente, porque tem peculiaridades e a gente acaba escolhendo um método de tratamento, tanto de imobilização quanto de cirurgia, diferente de acordo com cada paciente. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.